Olá! Um texto na Bíblia que deixa muita gente intrigada é esse aqui de 2 Pedro 2, verso 4, que diz o seguinte: Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Ora, a gente tem dito que não existe o inferno ainda, mas esse texto está dizendo que Deus já jogou os anjos caídos no inferno e eles estão presos com correntes até o juízo final. Como explicar este texto? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse é um programa, como você sabe, de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. E você pode fazer o seu questionamento, sua pergunta bíblica, que ela será respondida à luz da palavra de Deus. E quem está na mira para responder o seu questionamento é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Graças a Deus, tudo bem. Estamos contentes, amigo telespectador, porque você está fazendo parte do Na Mira da Verdade. Nós estamos em um momento muito especial do programa. Lançamos recentemente uma revista, um guia de estudos, o estudo Na Mira da Verdade, textos difíceis da Bíblia. E nós queremos convidar você desde já a adquirir o seu estudo, se você ainda não adquiriu. Esse é um presente que a Novo Tempo oferece para você. Então, enquanto estamos começando o programa e o Tito vai explicar para você as formas de contato para enviar a sua pergunta, liga para nós agora mesmo, 0 Operadora 12 2127 3121, e você vai receber gratuitamente um guia de estudos em que eu abordo 9 doutrinas bíblicas e textos difíceis correspondentes a essas doutrinas. Eu acredito que vai ser uma bênção para você estudar, para você repartir nos seus grupos de estudos de pequenos grupos. Então peça agora mesmo, 0 Operadora 12 2127 3121. Muito bem, estamos apenas começando e você já pode aí ganhar esse presente da Novo Tempo. Essa aqui, ó, é a revista Na Mira da Verdade. Você sabe, nós já estamos aí há 15 anos no ar e esse já é o 16º ano que o programa Na Mira da Verdade está. Os nossos cabelinhos já estão começando a ficar brancos, mas a gente está aqui animados para juntos podemos estudar a Palavra de Deus. E quando a gente teve a oportunidade de produzir esta revista Esperança Na Mira da Verdade, textos difíceis da Bíblia, para a gente foi assim, a gente se sentiu muito honrado em poder levar às suas mãos esse guia de estudo. Aquilo que você tem aprendido, assistido aqui o programa Na Mira da Verdade, você pode agora ter em suas mãos respostas importantes para o seu aprendizado e para você compartilhar com outras pessoas também. Então peça agora mesmo, liga para a gente, o número está aí aparecendo na sua tela, anota aí, nós temos uma equipe grande para receber a sua ligação e você pode fazer o seu pedido agora mesmo, tá bom? Nós começamos o programa falando sobre um dos textos difíceis também. Esse texto está em 2 Pedro 1:2. Quem mandou essa pergunta foi a Rita Ferreira, Rita de Cássia Ferreira, e ela pede explicação de 2 Pedro 2:4, onde fala que os demônios foram acorrentados no abismo ou no inferno. Professor Leandro Quadros, como que nós podemos dar a resposta bíblica sobre esse assunto que está aqui? Porque está falando que Deus jogou os demônios, os anjos caídos, no abismo e os acorrentou até o juízo final. Então, o inferno e os demôniozinhos, os capetinhas, estão tudo lá, solto lá, esperando isso daí. Como é que é? Solto não, estão presinhos lá, mas estão tudo no inferno? Pois olha, esse texto, Tito, ele é usado realmente, olha, confundi você com o texto aqui. Esse texto ele é usado mesmo em favor da doutrina do inferno, do tormento eterno. Só que muitos não param para pensar
que se esse texto apresenta a concepção popular do inferno, ele entra numa contradição, porque diz que esses anjos estão no inferno, no abismo de trevas, reservados para o juízo. Se eles já estivessem no inferno, eles não estariam reservados para o juízo, eles já estariam passando pelo juízo. Então, a concepção popular de inferno apresenta uma contradição nesse texto. É óbvio, nós cremos que Deus vai ter sim um lago de fogo para castigar proporcionalmente às suas obras e aos seus crimes os ímpios. Lemos em Mateus 25, 41 a 46, cremos nisso. Só que ao mesmo tempo, Apocalipse capítulo 20, 7 a 10, localizam a existência do lago de fogo no futuro e não no presente. Então a Bíblia fala sim do lago de fogo, porém ela o localiza após a volta de Cristo, após o milênio. Então leia, por exemplo, Mateus 25, 31 a 46 e Apocalipse capítulo 20, do verso 1 até o 10. Agora, o que significaria então o inferno nesse texto? Nesse texto, a palavra inferno foi traduzida de uma palavra que é tártaro. Tártaro, na compreensão do autor bíblico, não se refere a um lugar físico, falando nesse sentido, a um ambiente onde eles se encontram acorrentados, até porque a atuação deles no mundo é muito grande para que eles estivessem acorrentados da forma literal como pensamos. Tártaro se refere a lugar de trevas e nós cremos que se refere mais à condição espiritual na qual esses anjos se encontram após a queda do que a um lugar específico onde eles estão agora. Você lê, por exemplo, Apocalipse 12, 12, dizendo: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele se encontra aqui no planeta Terra, numa dimensão espiritual. E esse tártaro, ou este inferno, se refere à condição de trevas morais e espirituais que esses anjos se encontram por terem abandonado o seu estado original de pureza. E aí um outro texto que eu deixo para você, que mostra que esses anjos não estão ainda sendo castigados, mas se encontram sim num tártaro, no inferno, no sentido de numa condição espiritual de trevas morais e espirituais, é esse texto aqui de Mateus 8, 29, que diz o seguinte: eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, quando esses dois endemoniados, quando esses demônios falavam, por meio dessas pessoas possessas, exclamavam com a presença de Jesus diante deles, eles mesmos sabiam que o momento do castigo deles era um evento futuro. Tá? Então, entenda a palavra inferno, do grego tártaro aqui, não como referência a um compartimento do inferno, como é a crença popular. Entenda como uma referência a um estado de trevas morais e espirituais nas quais estes anjos se encontram por terem abandonado o estado de pureza deles. Muito bem, muito bem. Você pode participar do nosso programa mandando as suas dúvidas através do nosso SMS, o número é 12 981510101. Também esse número você pode mandar pelo WhatsApp, chega aqui pra gente. O SMS é a forma aí de você mandar os seus textos, pode mandar pra gente através do SMS, nós estamos sempre ali pescando perguntas do SMS e do WhatsApp também. Só adianto para você que é o seguinte, no WhatsApp não adianta você mandar em áudio, que eu não tenho condições de abrir aqui o seu áudio. No WhatsApp é apenas texto, mande apenas o texto da sua pergunta pra gente, tá bom? Você pode usar também as redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no Instagram, @namiradaverdade. Participe, mande as suas dúvidas. Temos ainda também o nosso blog, hein? Se você acessar novotempo.com/namiradaverdade, vou até aqui acionar aqui, deixa eu ver se o nosso blog está no ar. E eu já vou colocar no ar aqui para que você possa mandar as suas perguntas também pelo nosso WhatsApp, ou melhor, o nosso blog, hein? Olha aqui,
Estou colocando no ar ele, vamos lá, já está no ar. Você pode usar também o nosso blog. Mas vamos lá, essa pergunta aqui acabou de chegar, chegou há poucos minutos pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Rosângela. A Rosângela pergunta o seguinte, professor. Olá, professor. Olá, Tito. A paz do Senhor. Eu gostaria de tirar uma dúvida do meu pai em um texto de Amós, o capítulo 8, verso 11, onde diz que eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra do Senhor. O que Amós está querendo dizer com esse texto, professor? Ou ali há um contexto específico. Você percebe ali que os israelitas estavam negando o dom profético, negando a voz de Deus, e Deus estava dizendo para eles o seguinte: olha, eu vou chegar um momento em que eu vou respeitar a decisão de vocês, né? Já que vocês não querem, então vai ter fome da minha palavra na vida de vocês. Aqui versículo 11, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Verso 12, andarão de mar a mar e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, já que o povo estava negando a palavra de Deus, Deus iria de uma forma inevitável enviar juízos sobre eles. E ao eles receberem esses juízos, entrarem em ruína, eles iam querer ouvir a palavra de Deus, mas não teriam mais o mesmo acesso a ela, até porque seriam levados cativos. Tá? Então Deus, ele é um cavalheiro, ele insiste, mas vai chegar um momento em que ele vai respeitar a decisão das suas criaturas, por mais que essa decisão doa no coração de Deus. Muito bem, muito bem. Olha só, tem perguntinhas aqui, o pessoal mandando já pelo SMS. Estou colocando essa pergunta aqui do SMS. A gente sabe, a Bíblia fala que teve uma ocasião em que Moisés falou com Deus. A pergunta aqui, deixa eu ver se tem o nome da pessoa, não falou o nome da pessoa. Ela quer saber o seguinte, professor. Quem falou com Moisés, foi um anjo ou o próprio Deus? E quando a gente fala de Deus, professor, será que no Velho Testamento Jesus também poderia falar com os personagens, com as pessoas que ali tiveram ocasiões em que Deus falou com o ser humano? Poderia, quem sabe, ser Jesus? Sim, a pergunta dele é o seguinte, foi um anjo ou foi Deus que falou com Moisés, né? Biblicamente, né, foi o próprio Deus quem falava com Moisés. Aqui, por exemplo, Êxodo 33, 11, diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Né? Então aqui enfatiza que Deus falava com clareza e de forma direta com Moisés. Óbvio que a face de Deus não era vista, né? Uma nuvem o cobria, porque qualquer pessoa que contemplasse a glória de Deus morreria. Deus fala isso para o próprio Moisés aqui, ó, em Êxodo 33, a partir do verso 17 ao 23. Tá? O que você tem que entender é que lá em Êxodo 3, há uma intercalação entre o Senhor, Deus e o anjo do Senhor. O termo anjo do Senhor, ele não se refere apenas a criaturas, a seres angelicais, mas é uma referência à segunda pessoa da divindade. Por quê? Porque Jesus, por ser o mensageiro, aquele representante da Trindade, diríamos assim, na humanidade, ele é chamado do anjo da presença de Jeová. Então você lê em Êxodo 3, o anjo do Senhor conversando com Moisés, depois fala que é ao mesmo tempo Deus, que é Jeová, que é o Senhor. Então essas três referências a Deus ali se mesclam em Êxodo 3, e é uma referência a Jesus. De forma alguma a Bíblia está dizendo que Cristo é um anjo, no sentido de criatura.
Mas como tanto no hebraico quanto no grego anjo significa um mensageiro, e Cristo é a pessoa da divindade que entra nesse contato direto com a humanidade pela encarnação e por suas aparições pré-encarnacionais, diríamos assim, lá no Antigo Testamento, então ele é chamado desta forma. Mas quem falava com Moisés era realmente Deus, especialmente a segunda pessoa da divindade. Muito bom, muito bom. Olha só, tem mais uma pergunta, essa agora do nosso WhatsApp, pessoal que participa muito pelo WhatsApp. Eu reforço para você, mande apenas texto pelo WhatsApp, tá bom? Essa pergunta é do Zé. Aqui, ó. Estão ligando aqui, não é para ligar. Vamos lá. Essa pergunta aqui, quem mandou foi o Oséias pelo WhatsApp. E a pergunta do Oséias é relacionada com algumas passagens onde até nos parece que Jesus está mentindo, que Deus pode mentir. Olha só como ele pergunta. Eu tenho uma dúvida muito cruel para a minha fé. Espero que você possa me esclarecer. É a respeito de João 7, 8 a 10. Nessa passagem, Jesus fala para os discípulos que não irá a uma determinada festa. No entanto, após os discípulos irem a tal festa, Jesus também vai. Nesse contexto, podemos dizer que Jesus mentiu? Se mentiu, ele não é Deus, pois Deus não mente. Outra passagem também, 1 Reis 22, 28, diz que o Espírito era de Deus. Se assim for, podemos dizer que o próprio Deus mentiu. Mas sabemos que Deus não mente. Como que interpretamos esses textos? Outro, lá em Êxodo 32, 7 a 14, Deus fala a Moisés que destruirá o povo e fará do legislador uma grande nação. Se essa era realmente a intenção de Deus, podemos dizer que Deus estaria quebrando a promessa feita a Abraão, Isaque e a Jacó. Mais uma vez, mentindo, mas sabemos que Deus não mente. Pastores, por favor, eu preciso de uma explicação. Não porque minha fé em Deus seria afetada, longe disso, mas por contradizer princípios de Deus. E eu fico com dúvidas sobre a Bíblia. Ajude-me, por favor. Vamos lá, professor. Essa sinceridade aqui do nosso querido Oséias, com textos que aparentemente ele entende que talvez Jesus, Deus, o Pai, esteja mentindo. Como que a gente explica esses textos? Você conseguiu pegar aí os textos? Não, todos não. João 7, de 8 a 10. Esse eu peguei. Qual é o outro? 1 Reis 22. Deixa eu abrir aqui. Eu já deixo aberto e já vou explicando para o nosso irmão. Vamos com esses dois aí. 1 Reis 22. De 22 a 28. 22 a 28? Isso. Ah, tá. Profecia de Micaías. E qual é o terceiro? Tinha um terceiro ou não? E o terceiro é Êxodo 32, de 7 a 14. Vamos lá. Primeiramente, vamos para João. Aqui você vai perceber, meu irmão, primeiramente, não é uma contradição e uma mentira. Cristo simplesmente não desceu à festa no tempo, no momento que os irmãos dele queriam que isso acontecesse. Então, vou ler aqui para você, ó. A partir do versículo 8 ao 10. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo. Ou seja, ele não está dizendo que não iria em hipótese nenhuma. Apenas, por enquanto, não subo. Porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Verso 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Contradição zero. Ele simplesmente disse que por enquanto não iria, porque não era o momento, e quando ele foi, ele quis ir de forma oculta, não pública. Então, zero contradição, tá? Outro texto, em 1 Reis 22, já dos versos 13 em diante, lembre-se aqui o detalhe, aqui é uma profecia do profeta Micaías. Deus não estava mentindo, ele deu uma visão profética para mostrar o quê? Já que o povo queria acreditar nas mentiras dos falsos profetas, então Deus iria permitir que isso acontecesse. Então você tem que ler a partir do versículo 5.
porque está falando das profecias dos falsos profetas. Eles estavam preferindo acreditar nos falsos profetas do que do verdadeiro. E aí Deus dá uma visão simbólica, profética, mostrando o seguinte: bom, já que eles querem, eu vou deixar que esse espírito imundo os engane, porque é assim que eles querem. Então você percebe que o problema não está em Deus, tá? O problema está neles. E o outro texto, que é Êxodo 32, que o Tito falou, eu não estou lembrado aqui, sobre a intercessão dele aqui pelo povo. Veja, quando Deus fala que vai punir o povo e depois ele não pune, isso é a chamada profecia condicional. Na Bíblia tem as profecias condicionais e incondicionais. Uma profecia condicional, para ela acontecer, ela depende da resposta humana ao que Deus pede. Tá? Então, Deus falou, por exemplo, para Nínive, lá em Jonas, no livro de Jonas: vou destruir vocês. Só que para se cumprir essa profecia havia uma condição: eles tinham que continuar pecando e sendo ímpios. Como eles se converteram, Deus mudou a forma de lidar com o pecador, não mudou os seus conceitos. Agora tem a profecia incondicional, por exemplo, a volta de Jesus. Ele vai voltar, queiramos ou não. Tá ok? Então, em resumo, seria isso. Leia com mais atenção esses capítulos específicos e você vai perceber que não há motivos para você ficar preocupado com supostas contradições. Tá bom? Muito obrigado. Suas perguntas foram muito importantes. Muito bem, professor. Vamos para um intervalo rapidinho, não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta e para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS, o número é 12 981510101, pelas redes sociais Facebook, na Mira da Verdade.nt e Instagram, apenas @na Mira da Verdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas, como essa que chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Alessandra Gataz. E a pergunta da Alessandra, professor, é a seguinte: estou com uma dúvida que não consigo resposta. A quinta praga do Egito foi quando todos os animais morreram. Mas como? Com quais animais Faraó, por exemplo, foi atrás com as suas carruagens perseguindo o povo? Se os animais todos tinham morrido por causa da praga, que animais que eles tinham para perseguir o povo? Não é uma contradição bíblica isso aí não, professor? Não, porque o texto fala que a praga afetou os animais do campo. Não fala, por exemplo, que afetou também os seus animais guardados em estábulos e tudo mais. Então, a ideia do texto é falar que as pragas pegaram esses animais no campo. E outros, obviamente, sobreviveram como estábulos e tudo mais. Eles tinham criações muito bem feitas de animais em estábulos. Os cavalos do Egito eram assim de raças espetaculares, eram coisas caríssimas. Então a Bíblia não está generalizando. Os animais que estavam no campo realmente receberam aquela praga, os que não estavam, não receberam. Qual texto que está isso, professor? As pragas estão em Êxodo capítulo 7 e também em Êxodo capítulo 8. Tá? Esses dois capítulos aqui que falam destas pragas do Apocalipse. No capítulo 9 também. Tá? Também capítulo 9 fala das pragas, agora desses animais específicos, aí eu não estou achando aqui o verso nesses 3, 4 capítulos, né? Aqui até a chuva de pedras, né? E aí você percebe aqui do capítulo 9, 13 em diante, que são os animais do campo que são afetados, não está dizendo que todos, inclusive o do estábulo dele. Ok, muito bem. Agora uma perguntinha aqui do nosso Instagram. Você tem várias formas de participar. Mande a sua pergunta aí pelo nosso Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo SMS e ainda tem o nosso blog. Muitas formas de você participar aqui, tá bom? Essa quem mandou foi o Beto Pereira Dias, acho que é isso mesmo. A pergunta dele é a seguinte: eu li hoje em Números que foi pego alguém colhendo no sábado e esse alguém foi apedrejado porque era dia de sábado. Essa lei é diferente dos 10 mandamentos?
Olha só uma perguntinha capciosa, professor. Por que a pessoa foi apedrejada por transgredir o sábado? Isso é diferente da lei dos 10 mandamentos, por exemplo? Só aqui, Tito, que eu tinha falado antes das pragas, né, que está entre os capítulos até 9 e 10, aqui no capítulo 9, versos 19 e 25, mais especificamente, ó, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolher em casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra morrerão. Então é o que eu disse antes. E depois o verso 25 também, 19 e 25. Muito bem. Sobre números, esse texto aí é de Números capítulo 15. Eu já vi a argumentação, e vejo muito isso nas redes sociais, é o seguinte: bom, se o sábado é para ser guardado hoje, então deveria se seguir também esta forma de punir quem transgride o sábado, e as pessoas que transgridem o sábado deveriam ser apedrejadas por isso. Eu posso te garantir que esse argumento é ridículo pelo seguinte, porque uma pessoa que transgredisse também o mandamento honra teu pai e tua mãe, ele também era punido com a morte. Então, se é assim, se a forma como o mandamento era, a transgressão aberta ao mandamento era punida, determina a validade do mandamento, então vamos tirar do decálogo também o honra teu pai e tua mãe. Porque em Êxodo 21, 17 diz assim, ó, quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe será morto. Então não é isso que determina a validade ou não do mandamento. O que nós percebemos aqui sim são leis severas, duras, para quem pecasse de uma forma rebelde, aberta e desafiadora para com Deus. E quando isso acontecia uma vez, já era suficiente para ninguém fazer mais. Tá? O que nós temos que ver aqui em Números 15 não foi uma transgressão do sábado de uma forma involuntária ou motivada pela falta de conhecimento, ou uma transgressão do sábado por causa da nossa natureza pecaminosa que nos afasta da lei de Deus. Não foi esse tipo de transgressão que Deus mandou punir por apedrejamento. Olha o que diz aqui, ó, a partir do versículo 30. Vamos ler de Números 15, 30 em diante. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, olha, esse aqui é uma natureza de pecado bem diferente, né? Quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada esta pessoa e essa iniquidade será sobre ela. Então havia dado esse aviso. Se alguém de uma forma atrevida desafiasse a Deus, é porque esse indivíduo estava num nível de rebelião tão grande que ele tinha que ser eliminado mesmo. Ele tinha conhecimento de Deus. Ele testemunhou milagres de Deus. Ele sabia que Deus estava entre eles. E depois deste aviso contra o pecado atrevido, olha o que esse indivíduo fez. Vou ler aqui para você a partir do versículo 32. Veja como é importante ler a Bíblia contextualmente. Aqui no Na Mira da Verdade nós queremos incentivar você a fazer isso, amigo telespectador. Ler a Bíblia contextualmente. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Então, olha bem, Deus já havia falado do pecado atrevido, do injuriar a Deus, e esse indivíduo decidiu desafiar a Deus perante toda a congregação. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Deus executou o juízo desta forma, porque Deus havia avisado que pecado por atrevimento seria punido exemplarmente, e ao punir exemplarmente isso aqui, muitos
pensaram 1.000.000 de vezes antes de desafiarem a Deus abertamente. E Deus tinha que educar o povo dessa forma, porque era um povo rebelde, obstinado, havia sido escravo no Egito e blasfemavam e se rebelavam contra Deus constantemente, apesar dos seus apelos de amor e de misericórdia. Então, quando alguém argumentar com você, não, o sábado não deve ser guardado porque ele deveria ser punido por apedrejamento, lembra a pessoa desse contexto, aqui fala do pecado por atrevimento, e lembra essa pessoa também de Êxodo 21:17. Se vamos questionar a validade do mandamento por causa da punição a uma transgressão atrevida, então vamos ter que tirar também da Bíblia o mandamento honrar teu pai e tua mãe, o que seria, obviamente, irracional. Por isso eu indico a você solicitar o guia de estudo, a Revista Esperança, Na Mira da Verdade. Textos difíceis da Bíblia. Se você quer aprender mais, se você quer se aprofundar mais nos mais diversos assuntos aí que a Bíblia apresenta e que às vezes a gente não entende direito, esse guia de estudo o professor Leandro Quadros preparou com muito carinho para que você possa desvendar esses textos difíceis. Por exemplo, do sábado falando, tem uma lição específica falando sobre isso, a lição de número 4, textos difíceis sobre o sábado. Você pode ter aí na sua casa. Basta ligar para a gente agora mesmo, 0 Operadora 12 2127 3121. Você não vai pagar nada por esse guia de estudo. Milhares de pessoas já pediram, viu? Nós lançamos este mês, mas milhares de pessoas já pediram. Peça você também a sua. Ligue agora para a gente para que possa passar os seus dados postais e que ela chegue direitinho na sua casa. 0 Operadora 12 2127 3121. Tá bom? Tem mais uma perguntinha aqui pelo nosso WhatsApp. Quem mandou essa pergunta, deixa eu só ver o nome da pessoa aqui, professor. A Jamile. A Jamile está perguntando o seguinte: eu gostaria de tirar uma dúvida. Deus cria pessoas psicopatas ou elas simplesmente nascem assim por causa do pecado ou do mal no mundo? Existe alguma explicação sobre esse tipo de transtorno, professor? A psicopatia? Sim, existem explicações, né, que os psiquiatras, os psicólogos nos oferecem, né? O psicopata, ele não tem certas conexões neurais que o permitam sentir, por exemplo, compaixão como uma pessoa normal. Isso é consequência do pecado, né? Deus jamais criaria pessoas com problemas de ordem psiquiátrica ou de ordem emocional. Agora, aqui está um detalhe importante para nós avaliarmos. O psicopata, ele não é inocente aos olhos de Deus, pelo fato dele não sentir as coisas, como as outras pessoas. Por quê? Simples. Deus implantou no coração de todos os seres humanos a chamada lei moral. E todo ser humano, sejam os mais saudáveis ou os menos saudáveis, eles têm noções básicas de moralidade. Quer ver uma prova? O que um psicopata pode fazer para uma outra pessoa, dependendo, obviamente, do seu grau de psicopatia e outros fatores, ele não quer que façam para ele. Então, ele tem o problema. Ele tem certas conexões que o impedem de sentir como outras pessoas, mas ele não quer que façam para ele o que ele faz para os outros. Por quê? Porque ele tem noções de moralidade. E Romanos 2, falando dos pagãos, não está falando dos psicopatas, obviamente, mas falando de pagãos, mostra que independente do ser humano conhecer ou não a revelação escrita de Deus, Deus implantou no coração dele a lei moral. E isso está no coração, inclusive, de quem tem alguma enfermidade, tá? Por exemplo, a partir do verso 14, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se.
no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então Paulo diz aqui que quem não tem a lei escrita, a Bíblia, a revelação escrita, ela tem a lei moral. E porque Deus, ao implantar isso, ele fala na consciência do indivíduo, olha, você está certo, você está errado, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. E todo mundo tem isso. Então, se a pessoa tem um nível, um grau de psicopatia, isso não é desculpa para ela fazer o mal. Outro detalhe, se a pessoa conhecer a Jesus Cristo e aceitá-lo como Salvador e passar por um bom tratamento, um bom processo psicoterapêutico, ela pode, juntamente durante esse processo, mesmo que ela não o sinta, ela pode agir por dever. E Mateus 7,12, se ela conhecer Jesus Cristo, ela pode seguir isso aqui, ó. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, por mais que tenha suas limitações, o psicopata pode entender o seguinte, bom, eu vou fazer para os outros aquilo que eu gostaria que eles fizessem para mim. Então, uma enfermidade, uma limitação, ela não é desculpa para a prática do mal. Muito bem. Professor, eu tenho uma afirmação aqui para você. Olha só, está aqui na tela, a ciência está oposta à religião. A ciência é sabedoria e a religião é misticismo. Professor, essa afirmação está correta? Isso é verdade? Bom, em primeiro lugar, devemos lembrar que os pais da ciência, Galileu Galilei, Isaac Newton, Copérnico, Robert Boyle, nenhum deles via contradição entre fé e ciência, entre religião e ciência. A fé não é misticismo. Pode ter, sim, crenças místicas, uma pessoa com certa fé, mas a fé ela faz parte até mesmo da vida do cientista. Por exemplo, o cientista, quando vai estudar e propor uma teoria, ele vai ter que partir da fé de que a teoria dele está correta, mesmo que ele ainda não tenha as evidências para isso. Por exemplo, o macroevolucionista, ele tem que ter fé que a vida macroevoluiu, assim como o criacionista tem que ter fé para crer que a vida foi criada. Por quê? Porque nenhum dos dois estavam presentes no início do mundo. E como a ciência, essa parte da ciência se faz por repetição e experimentação e repetição e ninguém estava lá, então a fé ela é necessária em todos os âmbitos da vida. Considerando que os pais da ciência faziam ciência e ao mesmo tempo acreditavam em Deus, e considerando Romanos 12, verso 1, que diz que devemos oferecer a Deus um culto racional, a ideia de que fé e ciência se opõem é uma mentira. Se opõe para quem não conhece devidamente a fé ou para quem não tem algumas noções básicas do que motivava os pais da ciência em fazerem ciência. Só para citar um dos exemplos que eu mencionei, Isaac Newton, descobridor da lei da gravidade, ele escreveu um comentário sobre o livro de Daniel e sobre o livro do Apocalipse. E algumas interpretações dele, com base no método historicista de interpretação profética, são muito parecidas, não iguais, obviamente, tem diferenças, mas algumas interpretações são parecidas com o historicismo adotado pelos adventistas do sétimo dia. Então a ideia de que fé e ciência se contradizem é um mito, pregado, obviamente, por pessoas que ainda não conhecem com profundidade o assunto. Muito bem, você pode continuar fazendo as suas perguntas, nós temos que ir para mais um breve intervalo. Aproveite o intervalo, mande as suas perguntas para a gente ou, se preferir, também peça o guia de estudo, a revista Esperança na Mira da Verdade, tá bom? A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já.
Já estamos de volta ao vivo aqui, faça suas perguntas, manda pra gente. Tem uma que chegou aqui pelo nosso Instagram e é uma pergunta, professor, essa pergunta aqui, eu acho que ela é direcionada para você aí, meu amigo. Vamos lá, meu caro. A questão é a seguinte, foi o Beto Henrique que mandou, Beto Henrique, 7, ele diz o seguinte: está circulando no YouTube um vídeo de um youtuber a respeito do professor Leandro Quadros. Olha aí, o que você aprontou, hein? Ter dito que quem não ler pelo menos um livro de Ellen White está com o pé no inferno. Ai, 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 ai. Que história é essa? Que história é essa, professor? Veja, essa citação eu respondi já há algum tempo, esse corte que fizeram de um sermão antigo meu. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo telespectador, tenha cuidado com esses cortes feitos na internet, tem muita gente desonesta intelectualmente e eles gostam de causar, de fazer bagunça. Então o que acontece? Nesse sermão que eu preguei há vários anos, eu estava pregando para um grupo de pessoas sobre o dom profético, o dom canônico, né, os profetas canônicos, bíblicos e os profetas não canônicos. Então nós cremos que Ellen White é uma profetisa não canônica, né, que não tem livros na Bíblia, mas é profeta, como tem vários profetas não canônicos mencionados no texto bíblico. E aí eu estava falando num contexto para pessoas que passavam muito mais tempo envolvidas com coisas mundanas do que com o dom profético. Então eu falei o seguinte, ó, se você passa mais tempo com coisas mundanas, não lê a Bíblia e não lê os escritos de Ellen White, que apresentam orientações espirituais importantíssimas para levar você de volta à Bíblia, você está colocando sua salvação em risco. Você está dando mais ênfase no que é mundano do que naquilo que é espiritual. Aí pegaram essa minha citação, esse trecho, e já fizeram toda uma teologia em cima disso, negando inclusive tudo o que eu ensino no programa há 15 anos. Que a nossa regra de fé é a Bíblia, mas que por crermos no dom profético de Ellen White, que ela foi uma profetisa não canônica, ela tem a função de nos levar para a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Então as pessoas pegam esse corte, e especialmente no Brasil, o nível cultural e o nosso nível educacional ele é muito precário. As pessoas pegam um corte, acreditam naquilo, não vão a fundo para ver o vídeo mais completo, desconsideram toda a argumentação que você explica ao longo de anos e alguns youtubers conhecidos, famosos, ao invés de fazer o contrário, dão vazão para esse tipo de coisa. Então o que eu vou fazer? Eu já esclareci sobre esse assunto num outro momento, mas amanhã no meu canal no YouTube eu vou fazer um react acerca desse vídeo, deste pastor no YouTube que andou usando novamente essa minha citação, sendo que eu até já havia dado uma explicação para ele mesmo num vídeo no ano passado. Eu não sei se ele ignorou ou se ele não quis assistir, mas eu vou apresentar uma resposta. Meu canal Leandro Quadros Oficial, farei uma reação a esse respeito. Então, cuidado, amigo telespectador, não tire conclusões sobre um vídeo de qualquer pessoa com base num corte. Eu lembro de um professor, na época que eu fazia jornalismo, né, que ele dizia assim, a sala de edição é a sala do capeta. Por quê? Numa sala de edição faça o que quiser. Então pega-se um corte totalmente descontextualizado e as pessoas, por não irem a fundo, não terem um nível cultural maior, acabam acreditando em pequenos trechos sem conferirem a fonte de forma completa. Então tenha cuidado com isso, ignora esse tipo de conversa porque não condiz com a realidade daquilo que nós ensinamos aqui no programa. E é por isso que muitas vezes acaba servindo como munição aí para muitos acharem que a Igreja Adventista é uma seita, né? Então a gente tem que realmente ir quebrando esses mitos aí. Tem mais uma pergunta aqui, essa agora chegou pelo nosso SMS, que diz o seguinte, falando de outros programas que nós falamos aí, professor. Em programas anteriores houveram perguntas se todos nós seres humanos somos filhos de Deus. E eu, o professor Leandro Quadros, e eu vi o professor Leandro Quadros, ou melhor, deixa eu ver. E eu, ou o professor Leandro Quadros, chamar a todos de irmãos, kardecistas, católicos, ubandistas, etc. Eu discordo, porque a Bíblia é muito clara em dizer, mas a todos quanto receberam, deu-lhes
o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. João 1,12. Foi exatamente o texto que nós citamos, né, professor? E você acho que deixou claro essa questão aí no programa passado, né? Sim. O que eu expliquei? Realmente, no sentido teológico, João 1,12, um ser humano só se torna filho de Deus, ele faz parte da família celestial quando ele aceita Cristo como Salvador e ele é reconciliado com Deus, porque o pecado nos tornou inimigos de Deus. Então eu lembro que eu mencionei 2 Coríntios 5, 18 a 21. Agora, tirando o sentido teológico do termo, eu gosto de aplicar o termo filhos de Deus para qualquer pessoa. Por quê? Mesmo que eu entenda que no aspecto teológico nós nos tornamos filhos de Deus por meio da adoção que recebemos através da pessoa de Jesus Cristo que morreu no nosso lugar, pela criação, eu gosto de imaginar que todos são filhos de Deus. Eu sei que no sentido teológico e que vai me trazer salvação, eu preciso crer que filho de Deus é aquele que é reconciliado com Deus por meio de Cristo. Eu não prego o universalismo, eu não prego que todos os caminhos conduzem a Deus. Mas eu também não posso ter uma postura como cristão, uma postura arrogante e me achar que eu sou melhor do que os outros. Então eu gosto de, no aspecto da criação, dizer o seguinte: no aspecto da criação, não no aspecto da salvação, todos somos filhos de Deus. Eu gosto de incluir as pessoas. Eu gosto que todos os irmãos, todas as pessoas entendam que por mais que não tenhamos as mesmas crenças religiosas e que por mais que não façamos parte, infelizmente, da família celestial por meio da adoção, que é através de Cristo, por não aceitar a Cristo, somos filhos de Deus, sim, em potencial, né? Somos criados pelo mesmo Deus. Então eu quero que o irmão espírita, umbandista, todos se sintam à vontade no nosso programa. Então eu não creio que essa abordagem que eu faço vá contradizer o sentido teológico do termo. Não puxo sardinha para o lado de ninguém, porque aqui eu defendo verdades bíblicas, mas eu gosto de ser educado com as pessoas, por mais imperfeito que eu seja, eu quero que elas se sintam bem. Se alguém não se sente bem assim, o que eu posso dizer? Não assista ao programa. Porque este programa aqui é para pessoas de todas as religiões se sentirem bem, à vontade, porque é só assim que nós vamos encontrar uma porta aberta no coração delas para ensinarmos todas as verdades da palavra de Deus. Muito bom, muito bom. Tem aqui mais um questionamento, e esse é aquele questionamento que às vezes aparece quando a gente vai lendo a história bíblica e você fala assim, poxa vida, por que aconteceu isso, né? É a história, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, ó, quem mandou foi o Ailton. Por que Deus destruiria os seres humanos com um dilúvio no tempo de Noé, sabendo que a maldade se espalharia de novo? Né? Quando a gente começa a ler o texto bíblico, a gente vê, né? Deus se arrependeu de ter criado o ser humano e destruiu o ser humano ali no dilúvio. Só que Deus é onisciente. Se ele sabia que isso ia acontecer tudo de novo, por que ele destruiu o ser humano, professor? O que acontece? Se Deus não destrói, ficaria pior ainda. Nós temos que pensar assim. A humanidade toda se corrompeu. Se Deus não destrói, poderia corromper também, iria corromper Noé e sua família. Então Deus teve que dar um reset na humanidade. O fato de Deus ser onisciente não significa que ele não possa resolver as coisas da melhor forma naquele momento, naquele contexto. Nós podemos pensar o seguinte, bom, se Deus sabia que o mundo ia piorar, então por que também ele destruiu Sodoma e Gomorra? Não tem lógica, né? Deus, ele age dentro de um período da história, ele age na nossa história e ele age de acordo com a necessidade. Então, se Deus não destrói aquele povo antediluviano, a corrupção seria ainda maior, afetaria Noé, seus descendentes, e aí não sobraria ser humano nenhum para Deus recomeçar de novo. Então eu não vejo nenhum problema com a onisciência de Deus, no fato dele atuar em momentos certos e específicos da história humana.
Olha só, estou acompanhando aqui o pessoal no YouTube, hein? Muita gente participando aqui, mas tem uma perguntinha aqui, ó. O Matheus Rafael está perguntando o seguinte: boa noite. Se eu for membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu vou ser obrigado a falar de Ellen White? Professor, vamos explicar mais uma vez o que é essa questão de Ellen White, qual a relação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia? E que história é essa de ser obrigado a falar dela? Não, veja, o que nós cremos? Em resumo, nós cremos que Ellen White recebeu o dom profético, né? Ela faz parte dos profetas não canônicos, tá? E, obviamente, espera-se que uma pessoa que se torna adventista do sétimo dia, ela aceite as doutrinas adventistas. Uma das nossas doutrinas é o dom profético. Nós cremos que o dom profético, ele não cessou. Nós não somos cessacionistas, tá? Agora, nós fazemos uma distinção entre o profeta canônico e o não canônico, né? O profeta canônico tem livros na Bíblia. O profeta não canônico não tem livros na Bíblia. Mas ele é profeta do mesmo jeito. Nós não podemos dizer que um profeta não canônico não é profeta. Ou, por exemplo, um profeta não canônico é menos inspirado que um profeta canônico. Isso é complicado. A Bíblia não ensina graus de inspiração. O que a Bíblia ensina é que um profeta ou ele é inspirado por Deus ou é um falso profeta inspirado pelo diabo. Não dá para ter meio termo. Então nós cremos que Ellen White faz parte desse grupo de profetas aqui. Por exemplo, 1 Crônicas 29, 29. Pode ler depois também 2 Crônicas 9, 29. Ó. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que são escritos nas crônicas registrados por Samuel, o vidente. Esse é um profeta canônico, tem livro na Bíblia. Nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Ó, Natã e Gade não têm livros na Bíblia, mas são profetas. Então nós cremos sim que é importante que um adventista sétimo dia creia no dom profético dado a Ellen White. Não porque é Ellen White, mas porque a Bíblia ensina que Deus usaria o dom profético, inclusive nos últimos dias, como lemos em Atos 2, 17 e 18. Agora, a Igreja Adventista é muito responsável. Ela não vai simplesmente batizar você se você não tiver um conhecimento básico desse assunto. Nós não vamos ser desonestos com você. Você se torna um adventista, aí depois que você é um adventista, você descobre que nós cremos que Ellen White foi uma profetisa não canônica, cuja função é levar a nossa mente para a Bíblia. Então, por isso que nós fazemos questão que num estudo bíblico, uma pessoa que é um membro da igreja em potencial, que ela conheça sobre esse assunto. Agora, se ela tiver dificuldades com esse assunto, mas não critica, não fica criando desavenças, isso não impede ela de aceitar a Jesus como Salvador de forma alguma. Aceitar a Cristo como Salvador não está condicionado a aceitar Ellen White, mas por uma questão de coerência doutrinária, nós entendemos que temos que ser um corpo unido em certos aspectos doutrinários. Então, vamos ensinar a pessoa a respeito desse assunto, tá? Então, foi muito boa essa sua pergunta, porque o que existe de gente falando bobagem sobre esse assunto na internet não é brincadeira. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós vamos encerrar o nosso programa. Infelizmente nós não temos tempo de colocar mais nenhuma questão na mira, mas olha, foram pescadas várias aqui, foram separadas várias aqui, mas infelizmente a gente não consegue. Não desista, continue mandando a sua pergunta pra gente, que a qualquer momento ela pode entrar na mira da verdade, hein? A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, professor. Se Deus quiser. Obrigado, Tito, por apresentar as perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você, telespectador, pelo carinho da sua audiência, por sua confiança no nosso trabalho. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Peça sua revista agora mesmo, 0 Operadora 12 2127 3121. Ela está aqui na minha mão, peça agora mesmo, tá bom? E você sabe, né? Aqui sempre os seus questionamentos e as suas perguntas estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.